Olá, seja muito bem-vindo ao canal Twin Stack. O meu nome é Wagner Martins e no vídeo de hoje vai ser um simulado comentado da prova de certificação AWS Certified Solutions Architect Associate, uma das certificações mais difíceis, mais ou menos, né? Mas é uma das mais difíceis da AWS. Acho que ela é a primeira mais difícil, talvez, porque a Practitioner é relativamente simples, porque é um nível mais básico, mas quando a gente vai para a certificação de arquiteto, ela muda um pouco a figura da certificação, porque ela passa a ser um pouquinho mais de nível intermediário, resultando assim em um pouquinho mais de dificuldade também. Ok? E no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas junto aqui com a correção desse simulado comentado. Esse simulado comentado eu vou deixar aqui o link de onde eu peguei as questões dele, tá? Eu peguei de um exemplo de questões que a própria AWS disponibiliza e eu vou fazer com vocês aqui na forma de apresentação para ficar um pouco mais fácil de entender e ficar um pouquinho mais divertido também, assim dá tempo de vocês pausarem o vídeo e tentar adivinhar ali qual é a questão correta e em seguida eu explico aqui o porquê que aquela questão é correta e enfim, o que a AWS também explica como sendo a justificativa daquela questão também, ok? Vamos lá? Deixa eu preparar aqui minhas apresentações. Vocês já estão vendo aqui, eu só vou ativar aqui a minha guia. Deixar tudo bonitinho. Então vamos lá. Vão ser 10 questões, então é bem rápido, mais ou menos, que eu vou falar durante as questões, mas a ideia realmente é passar um pouquinho aqui de como funcionam as questões da prova. Eu falei antes, né, esse aqui é um exemplo de questões que a própria AWS disponibiliza. Você também pode fazer o simulado oficial do exame, que está disponível no Skill Builder, que é a plataforma de aprendizagem que a AWS tem lá diversos cursos, disponibiliza alguns de forma gratuita e alguns de forma ali que requer assinatura. Mas esse simulado, eu vou colocar aqui na descrição, inclusive, ele está disponível de forma gratuita, são 20 questões apenas, então é bem rápido, vocês conseguem fazer, e também tem as explicações ali de como funciona. Eu super recomendo porque quanto mais recursos da própria AWS você utilizar para os seus estudos, da sua certificação, mais fácil é você chegar perto ali do que de fato o exame aborda. Tá? Então eu super recomendo isso. Se você quer uma explicação detalhada sobre o exame, eu vou fazer um outro vídeo um pouquinho mais específico só para isso, porque eu acredito que seja um pouquinho melhor do que colocar tudo aqui no simulado comentado. Então, geralmente, simulado comentado é para quem já entende um pouco como o exame funciona, mas caso você não entenda, você pode deixar aí nos comentários também falando: Wagner, eu preciso de um vídeo sobre dicas gerais do exame e sobre como o exame funciona. E aí eu posso fazer esse vídeo também. Então, logo em seguida a gente faz isso, a gente abre aqui a guia do exame, que é um ótimo centro ali de referência para a gente ter sobre a funcionalidade do exame e o formato dele, e também um pouquinho sobre os simulados comentados e simulados, onde você pode encontrar, fora dicas também. Eu já tenho essa certificação desde 2023, tirei ela em outubro de 2023, então já vai fazer quase 2 anos esse ano, faltam alguns meses para isso. Estou a caminho aí de outras certificações como a Professional, né, que é um pouquinho mais difícil do que a Solution Architect Associate, e também a de Specialty de Segurança, eu também quero muito trilhar esse caminho de segurança na AWS, que é um caminho muito bom, ok? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like aí no vídeo. E, claro, pode colocar aí sugestões, opções ou até mesmo vídeos que você quer ver por aqui no canal sobre a AWS, que eu vou ter muito prazer em fazê-los, ok? Vamos lá. Então vamos para a primeira questão. Já passamos aqui um tempo bastante, porque eu falo demais. Então, vamos lá. Esse vídeo é bem direto mesmo, tá? A ideia é ser um simulado comentado, mas ser bem direto. Uma empresa executa um aplicativo web de 3 camadas voltados para o público em uma VPC em várias zonas de disponibilidade. As instâncias do Amazon EC2 na camada do aplicativo em execução em uma subrede privada, em subredes privadas, precisam fazer download de patches de software pela internet. No entanto, as instâncias do EC2 não podem ser acessíveis diretamente
pela internet. Quais ações devem ser realizadas para permitir que as instâncias do EC2 baixem os patches necessários? A gente tem que selecionar duas questões aqui. Geralmente, quando você tem ali duas opções certas, né, corretas para você selecionar, sempre vão ter 5 opções, tá? Então, geralmente, o padrão de prova são 4 opções de A a D, mas quando você tem a opção de selecionar duas corretas, aí você tem ali mais alternativas, tá? Uma alternativa a mais. Alternativa A: configurar um gateway NAT ou NAT Gateway em uma subrede pública. B: definir uma tabela de rota personalizada, tabelas de rota personalizadas com uma rota ao gateway NAT para tráfego de internet e associá-lo às subredes privadas para a camada do aplicativo. C: atribuir endereços de IP elásticos às instâncias do EC2. D: definir uma tabela de rota personalizada com uma rota ao gateway da internet para tráfego de internet e associá-las às subredes privadas para a camada do aplicativo. E E: configurar uma instância NAT em uma subrede privada. Bom, essa questão ela é bem específica. Só pelo enunciado você já consegue entender o que está acontecendo. Você tem, então, instâncias em uma subrede privada, ou seja, elas não têm acesso à internet, só que elas precisam desse acesso para conseguir baixar atualizações ali de segurança, que seriam justamente esses patches de software, e aí para isso elas têm que ir até a internet, ou seja, você tem que baixar essas atualizações de algum lugar, nesse caso seria a internet. Só que as instâncias que elas estão na subrede privada, elas não têm acesso direto à internet. Então, nesse meio tempo, você vai ter que fazer ali alguma forma de conseguir conceder esse acesso a essas instâncias. Aqui não tem muito segredo, não tem muitas opções para isso, porque você não pode usar, por exemplo, o Internet Gateway, porque o Internet Gateway não funciona na subrede privada, ele só funciona na subrede pública, que é o que concede ali acesso à internet àquelas instâncias que estão na subrede pública. E aí sobra algumas opções, você pode ter o Bastion Host, por exemplo. Só que o Bastion Host não é a melhor opção nesse caso, porque enfim, a gente não vai nem comentar sobre ele para não confundir muita gente, né. E aí sobra uma outra opção, que seria justamente a opção que a questão ela já traz aqui um pouco mais enfatizada, que é o NAT, então o NAT Gateway. Então o NAT Gateway, ele é justamente o que permite com que as instâncias que estão na subrede privada tenha acesso à internet. Só que o NatGate ele funciona de uma forma diferente. E aí eu uso uma ilustração para os meus alunos geralmente, que é, pensa no NatGate como você é uma instância privada, você é uma instância que está na subrede privada, e é como se você fosse uma pessoa no condomínio. Então eu sou aqui uma instância na subrede privada, estou aqui no meu apartamento. Beleza. E eu não quero, eu preciso comprar uma comida, uma marmita, eu preciso comprar um hambúrguer e tá lá fora, tá em uma lanchonete por aí em algum lugar, que seria a internet, tá? Só que eu não quero me aventurar pela internet, eu não quero sair de casa, mas eu preciso de um hambúrguer, então eu preciso comer, eu tô com fome. O que que eu faço? Eu uso o iFood. Então, o iFood ou qualquer tipo aí, eu não tô fazendo propaganda, tá? O iFood ou qualquer tipo aí de aplicativo delivery. Então, esse aplicativo, ele vai fazer com que um motoboy, por exemplo, vá até uma hamburgueria e traga um hambúrguer para mim. Nesse cenário, eu não me exponho à rua, eu não me exponho à internet. Só o motoboy, nesse caso, por meio do aplicativo que eu utilizei, ele vai até lá, até um lugar que eu seleciono e ele traz para mim essa comida. Seria exatamente esse cenário. Então, o NatGate ele funciona dessa forma. Você tem o NatGate, então é ele basicamente que vai até a internet para você, de forma que você não se expõe à internet, que é justamente o que a questão pede aqui. Entendendo como o NatGate funciona, a gente precisa selecionar agora as configurações exatas que o NatGate precisa para funcionar. Então, a primeira opção é configurar o NatGateway em uma subrede pública, tá? Porque o NatGateway ele não pode ficar dentro da subrede privada, não, ele fica na subrede pública, porque ele vai ter conexão com a internet.
Então, o NAT Gateway ele fica conectado com o Internet Gateway. Para alguma coisa ser conectada ao Internet Gateway, isso tem que ficar na subrede pública. Então, a letra A aqui já seria a alternativa correta, a primeira alternativa correta. E a segunda alternativa seria atualizar as tabelas de rota. Nesse caso, tem duas opções aqui possíveis. Você tem a B e a D, que seria atualizar a tabela de rota ao NAT Gateway para tráfego da internet ou ao Gateway de internet para tráfego de internet. Só que nesse caso, a gente tem que atualizar as tabelas de rota pensando no NAT Gateway e não no Internet Gateway, porque a gente está aqui pensando nas nossas instâncias que vão ser conectadas ao NAT Gateway. Que vai ser conectado ao Internet Gateway posteriormente? Sim, mas nesse caso a gente está configurando pensando apenas nas instâncias. Então aqui a ideia central seria configurar as tabelas de rota para o Gateway NAT, para tráfego internet e associá-la a subrede privada para a camada do aplicativo. Então você define ali as tabelas de rota, porque enquanto as tabelas de rotas não forem definidas, você não vai conseguir ter essa possibilidade de tráfego ali na sua VPC. Então, letra C, atribui endereço IP elástico. Assim, o NAT ele precisa de um endereço IP elástico, não as instâncias. Então, as instâncias podem continuar com o endereço IP, mas o NAT Gateway ele vai precisar de um endereço IP elástico. Mas isso aqui foi um pouco para confundir isso. Né? E configurar uma instância NAT em uma subrede privada. A instância NAT poderia ser uma boa opção, mas essa instância NAT teria que estar na subrede pública também. Tá? Então, as conexões de NAT elas são feitas por meio da internet da subrede pública para garantir a conexão com a internet. Então aqui as duas alternativas corretas seriam letra A e letra B. Caraca, perdi um tempo aqui gigantesco explicando essas questões, tá? Mas é isso, talvez eu tenha que dividir esse vídeo em dois, se ficar muito grande, para conseguir não deixar extenso demais, que isso atrapalha os estudos também. Vamos lá para a segunda questão, então. 2. Um arquiteto de soluções quer projetar uma solução que economize os custos referentes às instâncias do Amazon EC2, que não precisam ser executadas durante o período de fechamento da empresa por 2 semanas. Beleza. Os aplicativos executados nas instâncias do EC2 armazenam os dados na memória das instâncias, que devem estar presentes quando elas retomarem a operação. Qual abordagem o arquiteto de soluções deve recomendar para desligar e retomar as instâncias do EC2? Bom, isso aqui é bem interessante. Assim, a ideia geral. Você tem instâncias do EC2 que, por um momento exato, elas ficam desligadas. E aí você quer economizar com isso. Você quer garantir que as suas instâncias elas não consumam ali gastos, porque o pagamento é por hora de funcionamento, durante o período que elas vão estar desligadas. Só que tem um problema, nos aplicativos executados na instância, eles armazenam dados na memória das instâncias, que aqui é aquela Instant Store, que é o armazenamento de instância, que devem estar presentes quando elas retomarem a operação. E aí vem um outro problema, que é justamente o Instant Store. Deixa eu pegar aqui o... Porque o Instant Store, ele tem um probleminha que ele é volátil. Ele é parecido com a memória RAM. Então, se você desliga a sua instância, você perde o que está lá na Instant Store, no armazenamento de instâncias. Então, como é que a gente faz aqui para garantir que esses dados estejam presentes quando elas retomarem a operação? Vamos dar uma olhadinha aqui nessas abordagens. Letra A. Modificar o aplicativo para armazenar os dados nos volumes de armazenamento de instância, reanexar os volumes ao reiniciá-los. Tá. B. Criar um snapshot das instâncias do EC2 antes de interrompê-las. Restaurar o snapshot depois de reiniciar as instâncias. C. Executar o aplicativo em instâncias do EC2 ativadas para hibernação. Hibernar as instâncias antes do fechamento da empresa por 2 semanas. D. Anotar a zona de disponibilidade de cada instância do EC2 antes de interrompê-la. Ao retornar após o fechamento da empresa por 2 semanas, reiniciar as instâncias nas mesmas zonas de disponibilidade. Tá. Então, dá um pause no vídeo rapidinho, lê a questão e depois você volta aqui para a gente responder.
Pausou? Se você não pausou, dá um pause, lê a questão, tenta responder e vamos lá. Ok? Então vamos lá. Pensando nesse cenário, a gente tem aqui realmente esse problema que é o armazenamento de instâncias, que é o armazenamento temporário volátil. Então ele vai mudar, ele vai ser apagado se a instância for deletada. Perdão, se a instância for sofrer algum tipo de alteração, seja reiniciar, seja desligar, religar nesse caso, qualquer tipo de alteração nessa instância, a gente vai perder as informações que estão ali presentes no armazenamento da instância. Então, qualquer coisa, modificar o aplicativo para armazenar dados no volume de armazenamento das instâncias. Não tem como armazenar dados, porque o armazenamento de instância ele não é persistente. Então, o ideal para armazenar dados nessas instâncias seria no EBS, que é o armazenamento persistente. Aí você criar um snapshot, ele vai criar um snapshot do EBS. Então, ele não vai criar um snapshot do armazenamento de instâncias também, porque não é algo persistente. E aí, executar o aplicativo em instância EC2 ativada para hibernação pode ser a melhor opção nesse cenário. E aí você hiberna as instâncias antes do fechamento da empresa por 2 semanas. Por que é a melhor opção? Porque a hibernação é como se você desse um stop na sua máquina, se você parasse ela, só que você para ela do jeito que ela está. E aí quando você volta e nada mudou. Ela está exatamente do jeito que você deixou ela. Então isso garante que nenhum dado seja perdido, nem memória RAM, nada, nem a memória das instâncias também, que são voláteis. E o que acontece nesse período? Então, a sua instância, ela pega esse armazenamento que estava lá na memória da instância e coloca em um IBS, para garantir que, assim que a instância retornar dessa hibernação, aquele dado ou aqueles dados que estavam na memória da instância sejam recuperados. Então, isso facilita bastante e garante que nenhum dado seja perdido. Nem dado volátil quanto não volátil. Não volátil não vão ser perdidos. Mas esses dados que são voláteis, eles não são perdidos se você utilizar aqui um formato de hibernação, essa abordagem de hibernação para suas instâncias. É anotar a zona de disponibilidade, essa questão é meio estranha, né? Tem essa alternativa meio nada com nada, tá? Então a ideia aqui. Opa! Deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Então, eu não coloquei aqui, mas a alternativa correta seria a letra C. Tá bom? Não ficou em verdinho aqui, eu achei que estaria em verde. Estranho. Ó, 5. Ah, não, ficou em verde sim. Eu tô olhando aqui para a minha tela de anotações. Então, a letra C é a letra correta de hibernação nas instâncias, tá? Seria a melhor opção. Então, aqui tem até a própria AWS ela faz uma justificativa. Então, as instâncias do EC2 em hibernação, ela salva o conteúdo da memória da instância em um volume raiz do EBS, que é justamente o que eu falei. Então, quando as instâncias são reiniciadas, o conteúdo da memória da instância é recarregado. Esse conteúdo de memória ele é algo volátil, mas com a hibernação você garante a preservação desse conteúdo. Tá? Então, vamos lá. Agora vamos para a terceira questão. Então, uma empresa ela planeja executar um aplicativo de monitoramento em uma instância do Amazon EC2 em uma VPC. Beleza. As conexões são feitas com a instância do EC2 usando o endereço IPv4 privado da instância. Um arquiteto de soluções precisa projetar uma solução que permita que o tráfego seja direcionado rapidamente para uma instância do EC2 em espera se o aplicativo falhar e ficar inacessível. Qual abordagem atenderá esse requisito? Vamos dar uma olhadinha nessas abordagens. Implantar um Application Load Balancer configurado em um listener para o endereço IP privado e registrar a instância do EC2 primária como balanceador de carga. Em caso de falha, o registro da instância cancelado e a instância do EC2 que está em espera é registrada. B. Configurar um conjunto de opções DHCP personalizado, configurar o DHCP para atribuir o mesmo endereço IP privado à instância do EC2 em espera quando a instância do EC2 primária falhar. Ok. C. Anexar uma interface de rede elástica secundária à instância do EC2 configurada com o endereço IP privado. Mover a interface de rede
para a instância do EC2 em espera, se a instância primária do EC2 ficar inacessível. D. Associar um endereço IP elástico à interface de rede da instância do EC2 primária, desassociar o IP elástico da instância primária em caso de falha e associá-lo a uma instância em espera. Essa daqui é um pouquinho mais complicada porque ela tem algumas opções que fica meio confuso ali o funcionamento disso na prática. A AWS ela deixa aqui a melhor opção como sendo utilizar a, a interface de rede elástica secundária, porque é meio uma forma de você conseguir fazer ali um processo é, é, de failover, né, que seria isso, de você mudar de uma instância para outra rapidamente, porque elas têm uma conexão que é justamente a interface de rede elástica, tá? Nesse caso. Então, a interface de rede elástica secundária ela pode ser adicionada a uma instância do C2. Então, você consegue adicionar mais de uma interface ali a uma instância. Então, embora as interfaces de rede primária elas não possam ser separadas de uma instância, as interfaces de rede secundárias podem ser separadas e anexadas a uma instância do C2 diferente. E isso que garante o resultado dessa questão. Então, você tem ali uma interface de rede secundária que você pode facilmente anexá-la a uma outra instância, o que garante que esse failover seja executado com sucesso, ou seja, essa mudança aqui repentina seja executada com sucesso. E aí as outras questões, as outras opções acabam sendo menos viáveis nesse caso. Tá? Tanto utilizar o Application Load Balance, né, com para endereço IP privado, registrar, isso aqui ficaria um pouco complicado, tá? Em caso de falha, a instância cancelada e a instância do C2 que está em espera é registrado. Para automatizar isso seria um pouco complicado. Então, a melhor opção mesmo acaba sendo a interface de rede elástica, que aí você consegue adicionar uma secundária a essa instância e garantir que esse failover, essa mudança repentina, seja executada com sucesso. Tá? Essa questão é um pouquinho mais embaraçosa, mas a ideia dela é justamente você conseguir mudar de instância de forma fácil. E aí, nesse caso, a interface de rede elástica seria a melhor opção. Se você não entende tão bem sobre interface de rede elástica, consulte a documentação da AWS, porque é um tema que pode cair na prova não só nas questões como uma opção, mas também no contexto geral da questão. É importante saber do que se trata. As ENIs. Questão 4. Uma empresa de análise está planejando oferecer um serviço de análise na web para seus usuários. O serviço exigirá que as páginas da web dos usuários incluam um script JavaScript que faça solicitações GET autenticadas para um bucket do Amazon S3 da empresa. O que um arquiteto de soluções deve fazer para garantir que o script ele seja executado com sucesso? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Então, letra A. Habilitar o compartilhamento de recursos de origem cruzada, que é o CORS, no bucket do S3. B. Habilitar o versionamento do S3 no bucket do S3. C. Fornecer aos usuários um URL assinado para o script. D. Configurar uma política de bucket das três para permitir privilégios de execução pública. Então vamos só entender o funcionamento. Você tem então uma empresa que está planejando aqui, que oferece serviços de análise da web, e aí você tem um serviço que vai exigir que as páginas da web dos usuários incluam um script JavaScript que faça solicitações GET autenticadas para o bucket do S3 da empresa. Então você vai ter ali site dos usuários que vai fazer um tipo de conexão com os buckets do S3 dessa empresa. E aqui nesse caso, a gente precisa ver algum tipo de solução que garanta essa, que essa autenticação, esse processo seja executado da melhor maneira possível. Então, vamos só excluir algumas. O versionamento do bucket S3 não tem muito a ver com o que a questão está pedindo. O versionamento a gente está falando de prevenir, por exemplo, exclusão acidental ou algo do tipo, mas não necessariamente de conceder acesso ali de GET, nesse caso, para os usuários, tá? Fornecer aos usuários uma URL assinada para o script.
Poderia ser uma opção pensando na questão de usuários que vão acessar o bucket S3, mas nesse caso não seria a melhor opção, porque a gente está falando aqui de garantir que o script seja executado com sucesso. No caso da URL assinada, a gente está falando ali de fornecer um link para aqueles usuários poderem acessar o bucket por determinado tempo. Talvez não seria tão viável aqui. Configurar uma política do bucket S3 para permitir privilégios de execução pública. Não é necessariamente isso que a questão está pedindo. Ela está falando de os usuários terem a possibilidade de executar, incluir um script ali de JavaScript para fazer suas solicitações GET. Então, não é necessariamente uma execução do tipo pública. Para isso, a melhor opção realmente seria a letra A, que é você habilitar o compartilhamento de recursos de origem cruzadas, que é o CORS, no bucket do S3. Tá? Essa seria aqui a melhor opção. Então, os navegadores da web, eles bloquearão a execução de um script que se origina de um servidor com nome de domínio diferente da página da web. Então, você tem ali os usuários que têm nome de domínio diferente, enfim, URL diferente, fazendo a solicitação para as três. Então, vai ser algo estranho. Então, nesse caso, o CORS ele deve ser habilitado para garantir que esse processo seja feito de forma autenticada, ou seja, o S3 ele vai saber que existem alguns domínios ali diferentes que vão fazer determinados tipos de solicitações naqueles buckets. Então, o S3 ele pode ser configurado com o CORS para enviar cabeçalhos de HTTP que permitam a execução do script. Então, a ideia é você ter então o seu bucket S3 e usuários, múltiplos usuários que vão fazer solicitações, que vão vir por meio, né, justamente desses serviços de análise de web. Então, a ideia é você garantir que esses usuários consigam acessar esses buckets sem nenhum problema, incluindo ali solicitações por meio de JavaScript, que vão ser por meio de HTTP também, tá? Eu recomendo vocês darem uma olhadinha também em como funciona o CORS, de fato. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição para facilitar isso, porque é um tema que também pode cair na prova e pode mesmo, tá? Sempre cai alguma coisa de cores na prova, é bem comum a AWS colocar, porque é um tema relacionado a desenvolvimento front-end e afins, que é muito usado ali no contexto de S3 também, por ser uma funcionalidade do S3, tá? Mais uma, vamos lá para a quinta questão. Então, a equipe de segurança de uma empresa exige que todos os dados armazenados na nuvem estejam sempre criptografados em repouso, usando chaves de criptografia armazenadas no local. Ok. Quais opções de criptografia atendem a esses requisitos? Então, selecione duas. Vamos dar uma olhadinha aqui. A. Usar a criptografia do lado do servidor com chaves de criptografia gerenciadas pela AWS, que seria pelo Amos S3, aí tem o tipo, né? SSE-S3. B. Usar a criptografia do lado do servidor com chaves de criptografia gerenciadas pelo AWS KMS. Usar a criptografia do lado do servidor com chaves de criptografia fornecidas pelo cliente. D. Usar a criptografia do lado do cliente para fornecer a criptografia em repouso. E. Usar uma função do AWS Lambda invocada por eventos do Amos S3 para criptografar os dados usando as chaves do cliente. Então vamos só entender aqui a ideia geral. A equipe de segurança de uma empresa, ela exige que todos os dados sejam armazenados, que todos os dados armazenados na nuvem estejam sempre criptografados em repouso, usando chave de criptografia armazenados no local. Esse no local é on-premise, tá? Então a ideia aqui é armazenadas por eles, né? Então, quais opções de criptografia atendem esses requisitos? Então, aqui a gente não sabe se necessariamente esses dados vão ser armazenados em um bucket S3, onde vão ser armazenados, mas a ideia é a gente entender que quais opções atendem a um cenário em que o cliente que vai fornecer chaves de criptografia para fazer a criptografia em repouso. Como a gente pode fazer isso e garantir que esse requisito seja atendido? Então, tudo que fala aqui de criptografia do lado do servidor não vai, com chave de criptografia gerenciada pela AWS, né? Não vai servir, talvez. Então, usar a criptografia do lado do servidor com chave de criptografia gerenciada pelo Amos S3. Então, se é gerenciado pelo Amos S3, não é do cliente.
então não faz muito sentido. A mesma coisa aqui, usar a criptografia do lado do servidor com chaves de criptografia gerenciada pelo KMS. Se você é gerenciada pelo KMS, não é gerenciada pelo cliente. Então não vai ser muito, vai fazer muito sentido aqui para atender o requisito aqui da equipe de segurança. C. Usar a criptografia do lado do servidor com chaves de criptografia fornecidas pelo cliente. Beleza, essa é uma opção viável. Porque mesmo que você faça a criptografia do lado do servidor, que é uma coisa que o S3 faz, por exemplo, ainda vai ser com chaves fornecidas pelo cliente. Então, o cliente vai fazer ali a gestão daquelas chaves. D. Usar a criptografia do lado do cliente para fornecer a criptografia em repouso. Também é uma opção viável, porque nesse caso a criptografia não vai ser do lado do servidor, ou seja, não vai ser quando chegar no bucket do S3, por exemplo, vai ser antes. Ele já vai chegar no bucket criptografado. Então, é uma opção viável também. Essas duas opções aqui seriam duas opções viáveis. Usar uma função do AWS Lambda invocada por evento S3 para criptografar os dados usando as chaves do cliente. Não tem muito sentido a gente utilizar uma função Lambda para isso, sendo que o próprio S3 ele já tem maneiras da gente garantir que seja criptografado os dados utilizando chaves do cliente de forma melhor. Tá? Então, chamar uma função Lambda, invocar uma função Lambda para fazer isso seria desnecessário e aí vai contra o nosso pilar de eficiência operacional, por exemplo, do Architect. Então, nesse caso, essas duas opções aqui, C e D, seriam as opções corretas. E é justamente elas que a gente entende como opções ideais. Tá? Então, a criptografia do lado do servidor com chaves fornecida pelo cliente ainda é uma criptografia que tem ali origem de chaves do cliente, por isso que é uma boa opção. E aí você tem também a criptografia do lado do cliente. Então, existem esses dois tipos de criptografia principais, do lado do servidor e do lado do cliente. Do lado do servidor é quando o dado ele é armazenado, ele é criptografado quando ele chega no bucket do S3, por exemplo, enquanto que do lado do cliente é quando o dado ele é criptografado antes de chegar no S3, ele já vai para o S3 criptografado. Tá bom? Dar uma olhadinha, tentar entender realmente como isso funciona, porque o S3 ele tem esses dois tipos de criptografia e dentro desses dois tipos podem ter ali alguns subtipos, né? Que é o caso ali da criptografia do lado do servidor, que tem esses três tipos aqui exatos, tá? Compreender a diferença entre eles é muito importante. Vamos lá para a questão 6. Estamos aqui dá 35 minutos, estou desacreditado. Mas vamos lá. Então, uma empresa usa instâncias reservadas do Amazon EC2 para executar sua carga de trabalho de processamento de dados. O trabalho noturno normalmente leva 7 horas para ser executado e precisa terminar dentro de um intervalo de 10 horas. A empresa prevê aumentos temporários na demanda ao final de cada mês, o que fará com que o trabalho ultrapasse o tempo limite com a capacidade dos recursos atuais. Uma vez iniciado, o trabalho de processamento ele não pode ser interrompido antes da conclusão. A empresa quer implementar uma solução que forneça a maior capacidade de recursos da forma mais econômica possível. O que o arquiteto de soluções deve fazer para realizar isso? Você tem algumas opções aqui. A. Implantar instâncias sob demanda durante períodos de alta demanda. B. Criar uma segunda reserva do EC2 para instâncias adicionais. C. Implantar instâncias spot durante períodos de alta demanda. D. Aumentar o tamanho da instância do EC2 na reserva do EC2 para comportar o aumento da carga de trabalho. Bom, essa questão ela é bem interessante, porque a gente está falando aqui de adicionar instâncias para atender a determinado período. Só que a gente está trabalhando com instâncias reservadas de um lado, que já estão atendendo aqui. A gente precisa adicionar aqui para esses aumentos temporários que vão existir. E a questão ela pede a opção mais barata. E sempre quando a gente pede a opção mais barata, quando a gente está pensando em tipos ali de precificação do EC2, a gente vai logo para spot, ou já vai logo para instâncias reservadas.
E nesse caso, a gente tem um problema se a gente fosse pensar em instância spot, por exemplo, que é o caso do processamento não poder ser interrompido antes da conclusão. Então, ler o enunciado é sempre muito importante para tentar compreender qual é a melhor alternativa aqui. Mesmo que a alternativa correta não seja, de fato, a mais barata que você conhece, mas tem que ser a mais viável dentro ali do que a questão pede como requisito. Então, a empresa quer implantar uma solução que forneça maior capacidade, blá, blá, blá. Então, a empresa prevê aumentos temporários, e quando a empresa prevê aumentos temporários, ela não consegue validar ali ou deixar claro de quanto vai ser esse aumento. Então, se eu tivesse, vai ser um aumento de X%, ou vai ser uma especificidade bem, bem, bem clara ali do quanto de instâncias eu vou precisar. Então, eu realmente vou ter que recorrer a algo sob demanda para dar conta disso. Porque eu não posso usar spot, porque o processamento não pode ser interrompido, o que vai contra ali a ideia de utilizar a instância spot para isso. A ideia de aumentar o tamanho da instância, por exemplo, do EC2 nas reservas, para comportar aumento de carga de trabalho. Sendo que eu não sei, eu não tenho essa previsibilidade tão clara de quanto eu vou utilizar daquela instância, então aumentar o tamanho não vai me garantir que eu atenda 100% aquele aumento temporário, e nem se eu posso fazer isso de fato, né? Porque a gente tem ali algumas regrinhas nas instâncias reservadas, você tem que dar uma olhadinha. Criar uma segunda reserva para instâncias adicionais. Mas em que eu vou me basear isso? Porque aí talvez eu possa gastar mais criando uma reserva para coisas temporárias, sendo que eu não sei ainda qual vai ser, eu não tenho essa previsibilidade tão clara do quanto eu vou gastar, de quanto vai ser isso. Então talvez não seja a melhor opção. Então sobra para a gente utilizar realmente o primeiro modelo, né, que é Pay as you go, que é instâncias sob demanda. Durante esse período de alta demanda, você vai pagar somente pelo que você utilizar ali de demanda extra. Nesse caso, acaba sendo a melhor opção nesse cenário, tá? Mesmo que realmente seja, Wagner, não é a opção mais barata. Mas pensando nesse cenário, talvez até seja, porque se você usar 10 minutos só, você vai pagar só 10 minutos. Você não precisa reservar por um ano, por exemplo, uma instância, sendo que você talvez use a capacidade dela só de 7 dias. Que a gente não tem ainda essa previsibilidade tão clara do quanto que a gente vai usar nessa instância e de quanto a gente vai usar nesse cenário. Então, ir aqui por um caminho de instância sob demanda acaba sendo a melhor opção nesse cenário. Então, embora as instâncias spot sejam a opção mais barata, elas não são adequadas para trabalhos que não possam ser interrompidos ou que devam ali ser concluídos dentro de determinado período. E as instâncias sob demanda seriam ali cobradas pelo número de segundos em execução. Vamos lá, estamos quase terminando. Questão 7. Uma empresa administra um sistema de votação online para um programa semanal de televisão ao vivo. Durante as transmissões, os usuários enviam centenas de milhares de votos em minutos para uma frota de front-end de instâncias do Amazon EC2 que são executadas em um grupo do autoscale. As instâncias do EC2 gravam os votos em um banco de dados do Amazon RDS. No entanto, o banco de dados ele não consegue acompanhar as solicitações provenientes das instâncias do EC2. Um arquiteto de soluções ele deve projetar uma solução que processe os votos de maneira mais eficiente e sem tempo de inatividade. Qual solução atende a esse requisito? Essa é uma questão bem interessante também, que a gente vai pensar um pouquinho em desacoplamento, tá? Vamos lá dar uma olhada nas opções. Letra A. Migrar o aplicativo de front-end para o AWS Lambda, usar o Amazon API Gateway para rotear solicitações de usuários para as funções do Lambda. B. Dimensionar o banco de dados horizontalmente, convertendo em uma implantação multi-AZ. Configurar o aplicativo de front-end para gravar tanto nas instâncias do banco de dados primária como nas secundárias. C. Configurar o aplicativo de front-end para enviar os votos a uma fila do Amazon SQS, provisionar instâncias de operações para ler as filas e gravar as informações de voto no banco de dados. D. Usar o Amazon Invite Bridge
para criar um evento programado a fim de provisionar novamente os bancos de dados com instâncias otimizadas para memória maiores durante os períodos de votação. Depois, quando a votação terminar, provisionar novamente o banco de dados para usar instâncias menores. Então, aqui a chave da questão é achar aonde está o problema de fato. O problema está no banco de dados, o problema está nas instâncias, no processamento disso. Onde é que está o problema? E o problema é realmente que as instâncias do EC2 elas gravam os votos, né, em um banco de dados, e aí o banco de dados não consegue acompanhar as solicitações provenientes que vêm ali das instâncias do EC2. Então você não garante que tenha um processo claro de, de processamento, nesse caso, sendo um pouco redundante, dessas solicitações. Então, as instâncias do EC2 elas não estão dando conta ali de processar e de enviar isso para o RDS de forma concisa, de forma objetiva. Então, nesse caso, o problema acaba sendo na comunicação das solicitações que vêm da instância do EC2 para o RDS. E aí a gente vem no conceito de desacoplamento, que é justamente você conseguir fazer com que separe ali naquela essa arquitetura e você consiga ter um processo ali de fila para conseguir processar as suas solicitações e o banco de dados conseguir consumir de forma eficiente essas solicitações que vêm dessa instância do EC2. Então aqui na letra A, você tem a opção que seria mudar ali totalmente a ideia para usar algo mais serverless com o banco de dados. Poderia ser uma opção? Poderia, mas ainda assim não garante 100%, né, que os problemas vão ser resolvidos de fato. A letra B é dimensionar o banco de dados horizontalmente, convertendo. Então, será que o problema realmente é o banco de dados ou é a forma que as solicitações chegam até ele? Talvez seja isso. Então, o problema aqui não é que o RDS ele é um banco de dados pequeno, ele precisa é, de uma nova réplica ou algo do tipo. A gente chega na C, que seria a resposta correta. Então, configura o aplicativo para enviar os votos a uma fila do SQS. E aí você provisiona instâncias de operador para ler as filas do SQS e gravar as informações de votos no banco de dados. Então a ideia aqui é, eu preciso encontrar uma forma de organizar a, é, a maneira como essas solicitações estão sendo feitas. Então, a fila aqui seria a melhor opção, porque a partir do momento que você organiza essas filas, você consegue processar essas solicitações, enfileirá-las e aí adiante você passa então para o banco de dados lá no final fazer esse processamento posterior. Mas a ideia aqui é como é que eu organizo essas solicitações para garantir que elas consigam então serem aproveitadas, não serem não terem nenhum problema ali no meio, tá? E aí usar o Event Bridge não seria uma boa opção aqui também, tá? Porque aí aqui no caso dessa questão seria para criar um evento programado a fim de provisionar novamente o banco de dados com instâncias otimizadas. Então aqui é uma questão bem detratora mesmo, não tem muito sentido. Então, a ideia é desacople a ingestão de votos no banco de dados para permitir que o sistema de votação ele continue processando os votos sem esperar pelas gravações do banco de dados em si. Aí você vai adicionar ali os operadores do SQS para permitir que os votos sejam inseridos no banco de dados numa taxa controlável. Então, os votos serão adicionados ao banco de dados na velocidade em que ele puder processá-las, mas nenhum voto será perdido. Então, a ideia aqui o problema não é necessariamente o banco de dados, é a forma como as solicitações chegam até ele, que aí acaba sendo problemático. Vamos lá, questão 8. Faltam só 3 questões. Isso daqui é bem tranquilinho também. Uma empresa tem uma arquitetura de aplicativo de 2 camadas, que é executada em subredes públicas e privadas. As instâncias do Amazon EC2 que executam os aplicativos web estão na subrede pública e uma instância do EC2 para o banco de dados executado na subrede privada. As instâncias do aplicativo web e o banco de dados estão sendo executadas em uma única zona de disponibilidade. Que combinação de etapas um arquiteto de soluções deve adotar para fornecer alta disponibilidade a essa arquitetura? Vamos lá. Letra A. Seleção de duas, né? Letra A. Criar novas subredes públicas e privadas na mesma AZ. Letra B. Criar um grupo de autoscaling do Amazon EC2
e um Application Load Balancer abrangendo várias zonas de disponibilidades para instâncias de aplicativos web. Letra C, adicionar as instâncias de aplicativo web existentes. Adicionar as instâncias de aplicativo web existente a um grupo do Autoscaling por trás do Application Load Balancer. Letra D, criar novas subredes públicas e privadas em uma nova Z. Criar um banco de dados usando uma instância do EC2 na subrede pública da nova Z. Migrar o conteúdo do banco de dados antigo para o banco de dados novo. E, criar subredes públicas e privadas da mesma VPC, cada uma com uma nova Z. Criar uma instância de banco de dados multi-AZ do Amazon RDS nas subredes privadas. Migrar o conteúdo do banco de dados antigo para a instância de banco de dados nova. Então aqui a gente já tem um problema inicial, que é um banco de dados rodando dentro de uma instância DC2, o que acaba não sendo tão indicado quando você tem um serviço como o RDS, por exemplo, na AWS. Então, a gente já tem esse problema aqui que a gente vai ter que resolver. E o segundo é a falta de disponibilidade realmente dessas instâncias que estão sendo executadas aqui nesse aplicativo web, por exemplo, que está sendo executado em uma única zona de disponibilidade, o que acaba não sendo também uma indicação. Então, isso ali não é uma boa prática de arquitetura. Então, a gente tem que resolver esses dois problemas. Vamos ler as questões e entender como esses problemas vão ser resolvidos. A questão A é criar novas subredes públicas e privadas na mesma Z. Então, é uma boa opção, mas a gente ainda não resolveu nenhum dos dois problemas, porque primeiro a gente não colocou nenhuma instância nessas AZs e não configurou nada ainda, a gente só criou. Então, criar por criar não vai levar a gente a lugar nenhum nesse cenário. Então, a gente não é só criar, a gente tem que criar e colocar ali os recursos dentro dessas subredes novas, tá? E ali a gente colocou na mesma Z. Então, na mesma Z, putz, isso é justamente o que a questão não quer. Então, seria ali uma questão errada. Letra B. Criar um grupo de autoscale no C2 e um application load balancer, abrangendo várias AZs para as instâncias de aplicativos web. Bom, essa aqui é uma boa opção, porque a gente está resolvendo um dos problemas que seria o aplicativo web. Então, você consegue utilizar autoscaling e o load balance para descentralizar ali um pouco e conseguir fazer uma arquitetura de multi-AZ para esse aplicativo web, garantindo que você tenha instâncias alocadas de diferentes zonas de disponibilidades. Então, essa é uma questão viável, uma boa alternativa. C. Adicionar as instâncias de aplicativo web existente a um grupo de autoscaling por trás do application load balance. Só que é a mesma daqui, né, basicamente. Só que aqui a gente colocou essa abrangência de várias vezes. Então, a B... Opa, a Siri tá falando alguma coisa aqui. Então, essa questão aqui, ela tá um pouco mais incompleta. Por isso que não seria a alternativa correta, já que tem essa daqui que está mais completa. Criar novas subredes públicas e privadas na nova AZ. Criar um banco de dados usando uma instância do EC2 na subrede pública na nova AZ e migrar o conteúdo. Então, o banco de dados já está criado, na verdade, nessa instância. E aqui não vai adicionar necessariamente essa questão de disponibilidade a mais. E foge também da boa prática, que é justamente você utilizar um RDS como serviço de banco de dados nesse cenário, ao invés de manter esse banco de dados numa instância do EC2. Tá? Então, um pouco estranho. Vamos lá para tentar entender melhor. Então, criar subredes públicas e privadas na mesma VPC, beleza. Cada uma em uma nova Z, então aqui já tem um pilar de disponibilidade sendo criado. Criar uma instância de banco de dados multi-AZ, boa, do Amazon RDS nas subredes privadas, legal. E migrar o conteúdo do banco de dados antigo para a instância do banco de dados nova. Então essa aqui é bem mais completa, a arquitetura mudou um pouco, mas a questão ela não pede um requisito com o mínimo de eficiência possível, o mínimo de esforço. Então essa aqui seria realmente a opção melhor, pensando no cenário de modificar essa arquitetura para deixar ela melhor, mais eficiente e mais disponível também. Então, essas são as duas opções viáveis. Tá? Então, primeiro criar um autoscaling e o load balance ali para as instâncias que estão rodando ali o aplicativo web. Em seguida, fazer essa migração de banco de dados, que
seria ideal não utilizar dentro de uma, é, de uma instância do EC2, né? O ideal realmente é sempre utilizar um serviço de banco de dados que a AWS já tem pronto para fornecer uma arquitetura bem robusta também. Lá, penúltima questão. Um site executa um aplicativo web personalizado que recebe um pico de tráfego todos os dias ao meio-dia. Os usuários fazem upload de novas fotos e conteúdo diariamente, mas têm reclamado de tempos limite. A arquitetura usa grupo de autoscaling do Amazon EC2 e o aplicativo invariavelmente leva 1 minuto para ser inicializado antes de responder às solicitações dos usuários. Então, como aquelas soluções ele deve reprojetar a arquitetura a fim de responder melhor às mudanças no tráfego? Então, você tem a letra A, configurar um Network Load Balancer com a configuração de início lento. B, configurar o Amazon Elasticache for Redis para descarregar as solicitações diretas das instâncias do EC2. Configurar uma política de autoscaling, de scaling em etapas do autoscaling com uma condição de aquecimento da instância do EC2. Configurar o Amazon CloudFront para usar o aplicativo Load Balancer como origem. Então, aqui a questão, nesse caso, é entender realmente aonde é que está o problema. E o problema, ele elenca aqui, né? A arquitetura usa grupo de autoscaling, beleza. E o aplicativo, invariavelmente, ele leva 1 minuto para ser inicializado antes de responder às solicitações dos usuários. Porque você pensa, você tem ali um tráfego, então vamos supor um fast food. Você tem ali o trabalho normal, só que chega a hora do almoço. Todo mundo vai lá no fast food no horário do almoço, que seria o meio-dia, por exemplo. E aí é muita gente de uma vez só. E aí vamos pensar que tem alguém que chega justamente ao meio-dia para adicionar ali, né, um novo funcionário naquela hora. É complicado, por quê? Porque aquela pessoa vai chegar ao meio-dia, ela vai se arrumar um pouquinho, né, colocar o uniforme, colocar a luva, por exemplo, fazer uns procedimentos ali para depois começar a trabalhar. Então, nesse caso aqui, o aplicativo, ele acaba levando 1 minuto por causa disso, porque ele não está 100% pronto. E aí a gente vai ter que resolver esse problema. Mas esse problema não é um problema de cache. Ele não é necessariamente isso, porque a gente está trabalhando aqui com auto-scaling. Então é realmente um problema de garantir que as instâncias estejam prontas nesse horário de pico. Ou seja, é garantir basicamente que aquele funcionário que chega ao meio-dia, a gente tem que fazer alguma coisa para que ele já esteja pronto ao meio-dia o mais rápido possível. Sabe, tentar chegar mais cedo um pouco, fazer alguma coisa desse tipo. E nesse caso, a melhor opção seria essa condição de aquecimento da instância do EC2, que é você garantir que as instâncias elas sejam pré-aquecidas, então elas estejam ali com o funcionamento um pouquinho mais acelerado antes de fato de ir ali para a produção. Porque aí, nesse caso, os usuários não vão precisar esperar ali esse tempo de 1 minuto, ele não vai precisar ser necessário para fazer as respostas e solicitações desses usuários. Tá? Então, essa aqui seria a melhor opção. Então, usar Network Load Balance, não, porque configuração de início lento não tem nada a ver com a questão. E nem as opções de cache também não seria. Aqui não é onde mora o problema. O problema realmente é na inicialização das instâncias e por isso essa parte de aquecimento que seria a melhor opção. Então a configuração atual ela coloca novas instâncias do servidor em serviço antes que elas possam responder às transações. Isso também pode fazer com que as instâncias sejam superdimensionadas também. Então, com uma política de autoscaling em etapas, aí você pode especificar o número de segundos necessários para que a instância recém-ativada aqueça, e enquanto o tempo de aquecimento especificado não expirar, a instância do C2 ela não será contabilizada nas métricas agregadas ali do grupo de autoscaling. Então, durante o aumento da quantidade, a lógica de autoscaling ela não considera as instâncias do EC2 que estão sendo aquecidas como parte da capacidade atual do grupo de autoscaling. Portanto, várias violações de alarme que caem no intervalo do mesmo ajuste em etapas resultam em uma única ação de escalabilidade. Isso garante que você não adicione mais instâncias do que é necessário. Então, a ideia é, eu tenho as minhas instâncias, então elas vão tentar dar conta do recado até que aquelas instâncias novas, elas estejam 100% prontas para fazer isso. E aí, quando elas estiverem prontas, de fato,
elas começam a trabalhar como aquele funcionário do fast food e aí atende as solicitações dos usuários, atendendo aquele pico ali de tráfego também que chega. Então lá para nossa última questão. Vamos lá. Um aplicativo executado na AWS usa uma implantação de cluster de banco de dados multi-AZ no Amazon Aurora como o seu banco de dados. Ao avaliar as métricas de desempenho, um arquiteto de soluções descobriu que as leituras dos bancos de dados estão causando entrada e saída alta e adicionando latência às solicitações de gravação no banco de dados. O que o arquiteto de soluções ele deve fazer para separar as solicitações de leitura das solicitações de gravação? Fácil essa. Letra A. Ativar o armazenamento em cache de leitura no banco de dados do Aurora. B. Atualizar o aplicativo para ler da instância multi-AZ em espera. C. Criar uma réplica do Aurora e modificar o aplicativo para usar os endpoints apropriados. D. Criar um segundo banco de dados Aurora e vinculá-lo ao banco de dados primário com a réplica de leitura. Então a gente tem ali, dentro das nossas instâncias, sempre a função de leitura e gravação. Né? A leitura é só visualizar ou consultar alguma coisa no banco de dados e a gravação é realmente fazer determinados tipos de alteração. Nesse caso aqui, a problemática da questão é justamente você ter muitas solicitações de leitura que estão causando ali uma latência, ou seja, uma demora de resposta do servidor e uma demora nas solicitações de gravação. Então, você tem muitas solicitações de leitura que estão atrapalhando ali as solicitações de gravação. Então, o ideal sempre é você ter duas instâncias, uma de leitura para processar só a leitura e uma de gravação para processar ali as gravações. E aí, separando isso, você consegue ter uma eficiência melhor no seu banco de dados, porque uma não vai atrapalhar a outra. E aí, nesse caso, a ideia central seria, então, criar uma réplica do Aurora e modificar o aplicativo para usar os endpoints apropriados. Então, essa solicitação ela vem como solicitação de leitura, então é esse aqui o banco de dados que ela vai consumir. Esse daqui é de gravação, tá? Então é esse banco de dados aqui que ela vai consumir. Então a ideia é você criar réplicas no Aurora para facilitar esse processo. É um pouquinho mais tranquilo, mais simples. Ativar o armazenamento em cache não é uma boa opção, porque ainda te vai sobrecarregar esse mesmo banco de dados. Então, a ideia aqui, ó, é separar a solicitação de leitura. Então, o cache ele não vai separar, ele vai acelerar ali um pouco, realmente, garantir mais eficiência, mas não vai separar a solicitação de leitura das de gravações, porque vai permanecer ainda no mesmo banco de dados. Atualizar o aplicativo para ler instâncias multi em espera, meio confuso, né? Não resolve nada. E criar um segundo banco de dados e vinculá-lo ao banco de dados primário como uma réplica de leitura poderia ser uma opção, mas não é tão eficiente, né? Quando a gente pode criar uma simples réplica para fazer isso. Então a réplica já faz o que esse outro banco de dados faria. Então, nesse caso, acaba não sendo uma alternativa viável, pensando no ponto de vista também até mesmo de esforço que você vai de implementação, né? Esforço de implementação que você vai dedicar ali para resolver esse problema, tá? Então, a resposta correta seria, de fato, essa réplica do Aurora para você conseguir separar, então, as solicitações de leitura das solicitações de gravação. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim, ó. Não tem mais nada. Acabou-se. Deixa eu ver se eu coloco aqui a minha guia. Hello! Acho que é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Na verdade, eu vou aparecer aí na tela para vocês daqui a pouco. Pera aí. Tá. Tem como eu aumentar a tela. Então, deixa eu colocar minha tela um pouquinho maior aqui. Deixa eu deixar grande. Opa. Não tem mais como. Então, muito obrigado por assistir, por me acompanhar até o final desse simulado comentado. Espero que você tenha aprendido bastante. Espero que isso ajude no seu processo de estudos para a prova. Não desista e não perca a cabeça, porque essa prova realmente é um pouco dificultosa. Ela acaba tendo muitas coisas novas
muitos conceitos de tecnologia que talvez para você que está migrando de área ou ainda pegando alguns conceitos de início, pode parecer um pouco difíceis, mas é isso, é estudo constante, pesquisar sobre termos que você ainda não entende para compreendê-los de uma forma um pouquinho mais separadas da AWS e depois aplicar no contexto de computação em nuvem e seguir em frente, tá? Pode colocar aqui nos comentários qualquer termo ou dúvida sobre serviços específicos que você não entendeu. Talvez eu faça uma série de vídeos sobre alguns serviços que são um pouquinho mais complexos da AWS, tentando desmistificá-los e simplificá-los também. Essa é uma ideia que eu estou desenvolvendo ainda. E se você quer mais outro simulado comentado, também comenta aí embaixo. Se você chegou até aqui, coloca nos comentários, eu cheguei até o final, para eu saber que vocês me acompanharam aqui nessa saga final. E boa sorte nos estudos, boa sorte na prova. Se você fizer essa prova, se esse simulado comentado te ajudar, também deixa aqui nos comentários, volte depois para falar como foi a sua experiência e acabar também contribuindo de forma geral para a comunidade de tantos estudantes que estão nessa saga aí dessa certificação que é um grande prêmio, né, para quem conquista, porque realmente é uma certificação difícil, mas que vale a pena também, tá bom? Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui, e é isso. Tchau, tchau, bons estudos, conte comigo no que precisar também.